Irmão, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. O tema da mensagem hoje é FIV, tá? Fertilização in vitro. O pessoal fala que eu tenho que pregar o que eu estou vivendo, é isso que eu estou vivendo. Eu vou explicar aqui a medicina para vocês, amém? Tô brincando, gente. Abre sua Bíblia, Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só Deus, um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honrar teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste dali, porque possuía muitas propriedades. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor tem total liberdade sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Flua da forma que o Senhor tem que fluir. Nós não queremos nos distrair com quem está ao nosso lado, com pensamentos aleatórios, Senhor. Então, que a nossa mente esteja cativa a Ti, o nosso coração esteja cativo a Ti, e que a Tua palavra, ó Pai, entre no nosso coração de uma forma sobrenatural, Senhor. Que nós possamos sair daqui muito diferente da forma que nós entramos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? O tema da mensagem de hoje é até que nada mais importe. Esse é o tema que foi do nosso retiro em janeiro, e eu queria dar sequência nisso, falar um pouco mais disso, porque é uma realidade que nós temos vivendo nesses dias. É algo que tem queimado em nossos corações, essa frase, e é uma frase muito real, e eu queria que vocês entendessem um pouco isso, até que nada mais importe. O que significa isso para você? Por alguns 30 segundos, eu queria que você pensasse, quando eu chegar para você e falar: cara, viva até que nada mais importe, o que você vai pensar nisso? O que gera isso dentro de você? É algo muito forte, porque viver até que nada mais importe, a gente está falando de uma coisa que, cara, nada mais importa do que uma única coisa para mim. E o que é essa única coisa para você que nada mais importe, que você quer ficar para sempre? Então eu quero que você pense um pouco sobre isso, que você reflita a sua vida, na sua vida, como que você tem vivido? A gente está na correria do dia a dia, acaba passando faculdade, passando trabalho, passando muitos desafios, muitos gigantes se levantam durante os nossos dias, durante a nossa semana, e a gente acaba cada vez mais deixando o que é importante de lado, e a gente acaba não vivendo até que nada mais importe. Então, nessa rotina doida que você vive, muitas vezes você não para orar, muitas vezes você não para buscar, muitas vezes você não tem uma oportunidade para passar diante de Jesus. E isso faz você o quê? Quanto menos você ora, mais você se distancia. É ou não é? Quanto mais menos você busca, mais você se distancia, irmão. Menos queima no seu coração. Quanto mais longe você está, menos vai queimar no seu coração. Isso é um fato. Se você está entregando o seu 100% em um trabalho, aquele trabalho pode perceber, aquele trabalho está fluindo. Por quê? Porque você está entregando tudo que você tem ali. Se você se entrega totalmente a uma coisa que você escolhe fazer, você vai ver que ela vai crescer, que ela vai ampliar, que ela vai frutificar. Por quê? Porque você está dando toda a atenção que você tem ali.
Mas quando você dá isso para o lugar errado, para a coisa errada, isso acaba te frustrando, isso acaba te desanimando, isso acaba te deixando de lado, isso acaba fazendo com que você se afasta de Deus. Por quê? Porque você coloca uma expectativa em algo que você acha que, cara, eu vou fazer isso até que nada mais importe, e aí você lança tudo o que você tem sobre isso, e quando você não tem quando aquilo não te corresponde, a sua expectativa que você lança sobre, você acaba, caramba, Deus não me ama, mas você não colocou a expectativa em Deus, você colocou a expectativa naquilo, e aí que a gente começa a entender o que é viver até que nada mais importe. Aonde você tem vivido isso? No seu trabalho? Na sua faculdade? Na sua pós-graduação? No seu casamento? Na sua família? Até onde você tem vivido até que nada mais importe? E eu queria compartilhar com você, muitas vezes a gente usa essa passagem do jovem rico para falar de dinheiro, né? Aqui eu não quero falar que você vai ficar pobre. Fala para o seu irmão, você não vai ficar pobre não, irmão. Jesus quer que você seja bem sucedido. Fala para o seu irmão, Jesus quer que você seja próspero. E eu quero trazer alguns pontos aqui, e a gente vai destrinchando esse trecho, a gente vai detalhando ele, para a gente entrar em um consenso juntos. Cara, de todas as pessoas que buscaram a Cristo, esse jovem rico foi o único cara que chegou até Jesus e saiu do pior do que chegou. Você já parou para pensar nisso? Você já leu essa passagem e pensou nisso? Cara, o jovem rico foi o único cara que teve a oportunidade diretamente de ter um contato com Jesus e ser totalmente transformado, ser totalmente curado das suas feridas, das suas mágoas, das suas frustrações. E aí quando ele chega, se depara com Jesus, ele sai totalmente frustrado, pior do que ele tinha chegado. E se a gente for parar para analisar cada fato do jovem rico, ele era um homem muito rico, ele era um jovem, e se a gente for ver em Lucas 18, fala que ele ocupava uma posição de liderança. E ele tinha tudo, irmão. Imagine, você é um jovem, rico, tem de tudo. Tem casa, mansão, casa na praia, iate. Se você tiver, você me chama para ir, tá? Eu vou falando aqui, você fala, vai Wesley, vem em casa, vamos lá comer, vamos lá, vai falando. Então o cara tinha de tudo, irmão, não faltava nada para ele. E ainda ele tinha um cargo de responsabilidade. Só que aqui dentro do coração dele, tinha o quê? Um vazio. E sabe o que acontece? Esse vazio que talvez você tenha aí dentro do seu coração, nunca vai ser preenchido com nada, se não for Jesus. Esse vazio que tem dentro de você, irmão, eu quero ser bem intenso nisso, não vai ser preenchido com nada se não for Jesus, cara. E hoje você está tendo a oportunidade aqui de ter um encontro real com Ele. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas essa é a oportunidade de você ter um encontro real com Ele. Não desperdice a sua oportunidade. Sabe, eu quero trazer 4 pontos aqui para a gente entender isso. O jovem rico, ele não entendeu o que era salvação. E isso me preocupa, porque se a gente não entende o que é salvação, vai ser difícil a gente ir para o céu. Você sabe o que é salvação? Levante sua mão se você sabe. Então pode vir aqui me explicar. O jovem rico, ele não entendeu o que era salvação, irmão. Ele não entendeu. Ele achava que a salvação era conquistada. Quando a gente lê aqui o versículo 16, ele fala assim, ó, eis que aproximando-se dele, um jovem rico disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Cara, tinha um monte de gente pregando, como que ele pergunta isso? O que eu farei para ter a vida eterna? Só que ele fez essa pergunta porque ele sabia de toda a lei, irmão. Se a gente for continuar lendo aqui, ele fala,
Jesus pergunta para ele: você guarda os meus mandamentos? Ele fala: guardei todos. Então ele achava que isso já podia salvar ele. E é aqui que muitas pessoas se prendem. Você acha que você lê a Bíblia o ano inteiro, você vem na igreja quinta, domingo e sábado, e é líder não sei do que, e faz isso, você vai ser salvo por conta disso, irmão? Jesus não está ligando por aquilo que está saindo de você, não. Ele está ligando o que está dentro de você, cara. Então, para você ter a salvação, você precisa entender o que é salvação. A salvação você não conquista por obras. Você não precisa ficar se matando de trabalhar. Você não precisa ficar se matando de servir. Não, a salvação é pela graça. A salvação é um presente que Deus nos deu. Vira para o seu irmão, fala: irmão, a salvação é pela graça. Vê se ele entendeu, olha para a cara dele aí, cara. Só que muitas vezes as pessoas entendem errado, opa, travou aqui. Muitas vezes as pessoas entendem errado a graça. Ah, eu vou para a igreja, fui salvo, levantei a mão, glória a Deus, agora eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque é pela graça, é um presente de Deus, aleluia. Irmão, não é assim que funciona. Quando a gente tem esse pensamento, a gente fica questionando isso: cara, foi pela graça. Será que eu vou ter que ficar no mundo? Será que eu vou ter que ficar fazendo as coisas que eu fazia? Será que eu vou ter que ficar me envolvendo com pornografia? Será que eu vou ter que ficar me envolvendo com as meninas, com os meninos? Será que eu vou ficar ficando? Será que eu vou ficar não sei o quê? Será que eu vou ficar isso, ficar aquilo? A gente começa a entender isso. Só que quando a gente entende o real significado da graça, cara, Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, agora Ele nos salvou, então eu vou amar Ele até que isso não me importe mais, nenhum pecado, nem nada. Eu vou viver a minha vida de uma forma reta perante ao Senhor, porque o que o mundo tem me oferecer não é mais importante do que a salvação que Jesus fez para mim na cruz do Calvário. Isso que é a graça. A graça não é você vir aqui aceitar Jesus e ficar pecando lá fora, irmão, ficar indo para a balada. Isso aí não é graça não, filho. Isso aí, se Jesus voltar quando estiver na balada, você vai ver quem vai ficar aqui, se você não vai ficar não, vai brincando com Jesus. Você precisa, uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso amor por Deus tem que ser até que nada mais importe, cara. Aqui tem que queimar por Deus até que nada mais importe, irmão. Sabe? Você acordar de manhã, falar: Deus, cara, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, eu entrego meus dias em Tuas mãos hoje. Flua como o Senhor quer fluir no meu trabalho, na minha faculdade, mas eu só quero Te amar mais hoje. Esse é o meu único desejo. Quando a gente entende a salvação, a gente vive de uma forma reta, irmão. Se você for parar para analisar no mundo, todas as religiões, ela faz com que a salvação seja por obras. Para estudar todas as religiões que estão no mundo. É por obras. O cara é homem bomba, o cara se mata lá para ir se encontrar com o Deus dele. O outro tem que adorar não sei o quê. É tudo por obras para encontrar com Deus. E Jesus na Bíblia fala: irmão, eu mandei meu único filho para morrer por você. A graça. E muitas vezes a gente quer: não, vou batalhar, vou mostrar que eu estou fazendo. Por quê? Porque a minha salvação é por fazer. Não, irmão. Se o jovem rico se fosse por isso, o jovem rico era o primeiro a entrar no céu, porque o que ele fala aqui no texto. Então não adianta mostrar a sua vida externa. Jesus não está preocupado com isso. Amém? Jesus não está preocupado com o que você faz para os outros. Jesus está preocupado com o que você faz em quatro paredes quando você está sozinho, ou quando você está com a sua namorada, ou quando você está com a sua noiva, ou quando você abre algum computador. Jesus está preocupado com isso, internamente. Porque aqui é fácil, irmão, a gente mostrar, vir para a igreja, fazer, servir, café, cuidar, arrumar a cadeira. Isso é fácil, todo mundo está vendo, irmão. Agora quero ver quando você está sozinho dentro de casa. É ou não é? Bom, você precisa entender a salvação. Quando você entende a salvação, fica muito mais fácil. O jovem rico, ele não tinha entendido. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é:
ele estava enganado a respeito dele mesmo. Ele não sabia quem ele era. E ele disse: por que me chamas bom? Jesus, falando: não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem rico fala: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Ele não sabia quem ele era, irmão. Por que ele fala: o que me falta ainda? Eu faço essa pergunta para você: você sabe quem é você? O que te falta ainda? O que te falta para você viver até que nada mais importe? O que está te faltando nessa noite? Ou o que está faltando na sua vida? Ele não sabia que ele era pecador. Ele achava que ele era o bambambam só porque ele guardava os mandamentos. Então cuidado, irmão. Você pode ser o mestre da Bíblia, você pode fazer de tudo, cara, perante os homens, mas perante Deus. Então examina seu coração. Examina porque você serve. Examina porque você está no GC, porque você é um líder. Examina porque você está naquele cargo de trabalho. Examina porque você está naquele trabalho. Sabe, às vezes você vive, vai vivendo, só vai indo, você nunca para questionar, você nunca para analisar a sua vida, você nunca para questionar o que está acontecendo ao seu redor, irmão. Às vezes você tem que parar e falar: cara, por que eu estou indo para lá? Por que eu estou seguindo esse caminho? Por que eu estou fazendo? A gente tem que questionar, irmão. A gente não conhece nós mesmos. Se eu chegar para você e falar: qual é 3 defeitos seus, qual as 3 qualidades suas? Tem gente que vai ficar: posso responder semana que vem? Te manda um WhatsApp. Bom, a gente tem que se conhecer. A gente tem que saber o que a gente quer. Já deu para brincar, irmão. Todo mundo aqui tem a maior de 18 anos, cara. Já deu para brincadeira. Já foi o tempo que a gente ficava brincando de Jesus, de mundo, disso, cara. Ou você escolhe um, você escolhe o outro. Seja realista com você mesmo. Seja realista com você mesmo, irmão. Viver até que nada mais importe não é viver da maneira que você quer, cara. Sabe, igreja, viver até que nada mais importe não é viver da maneira que a gente vai empurrando, não. Igual você empurra seu trabalho, igual você empurra suas coisas, cara. Quando você vive para Jesus, você tem que dar o seu melhor, irmão. Você tem que se conhecer. Você tem que buscar nele quem você quer ser, aquilo que ele te chamou para ser. O jovem rico, ele não sabia quem ele era. Ele não sabia que ele era pecador. Ele não sabia só porque ele guardava os mandamentos. Você não é tudo isso só porque você sabe da Bíblia, irmão. O diabo sabe mais da Bíblia do que você. Estou mentindo ou não? Não estou, né? O jovem rico, ele achava que o que ele fazia agradava a Deus. Quantos aqui acham que o que você faz agrada a Deus? Levanta a mão. Não, pode levantar, não é pecado, irmão. Você vive uma vida reta. Eu creio que você vive uma vida reta diante de Deus, não vive? Nossa, tô com medo de pregar agora. Alguém quer continuar a pregação aqui? Que eu vou orar por cada um aqui, gente. Quem vive uma vida reta diante de Deus aqui? Pode levantar a mão, não é pecado não, irmão. Amém? Mas para analisar. Tudo que você faz, você acha que agrada a Deus, não é? Mas você já parou para se perguntar se agrada a Deus mesmo? Já fez essa pergunta? Cara, eu estou fazendo isso aqui, eu estou pregando aqui agora. Será que eu estou pregando só para me aparecer aqui em cima? Será que eu tenho um chamado? Será que Deus me confiou isso? Será que... estou servindo na comunicação. Mas por que eu vou servir na comunicação? Porque
pessoal da comunicação é legal, é gente boa. Tem alguns que não é não, mas tô brincando, gente. Então assim, gente, o jovem rico, ele achava isso, que tudo que ele fazia agradava a Deus, exteriormente, mas interiormente dele estava vazio, não tinha nada a oferecer a Deus. E além de tudo, ele era idólatra, que ele amava mais as riquezas. Você pode estar enganado de você mesmo, você pode estar enganado daquilo que flui do teu coração, cara. Vigia nas suas intenções, vigia no seu propósito, vigia naquilo que Deus tem te confiado. Não vá na empolgação, irmão, que tudo que vai na empolgação, tudo que você força perante o reino, lá na frente Deus te pega, cara. Lá na frente Deus vai cobrar de você. Então isso é muito sério. Você pode ser o cara mais milionário do mundo, mas seu coração Deus está sondando. Não tem problema você ser rico, não tem problema você ter iate, não tem problema você ter nada disso, desde que o seu coração viva até que nada mais importe para Ele. Terceiro ponto que eu queria abordar com você, ele estava enganado a respeito de Jesus. Versículo 16: e aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A primeira coisa, ele chama Jesus de bom mestre. Repita comigo: bom mestre. Mas ele não está disposto a obedecer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu e você podemos chamar Jesus de qualquer nome, mas se a gente não estiver disposto a obedecer, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Você vai continuar chamando Jesus de mestre, você vai continuar chamando Jesus de Pai, de Filho, de Espírito Santo, de amor, de Senhor, de Salvador. Você vai chamar Jesus de tudo quanto é nome, mas se você não está disposto a caminhar com Ele, não vai mudar nada, infelizmente. E é isso que aconteceu. Quando você está numa escola, quem está lecionando a aula é o professor, e o professor naquele momento ele é um mestre, porque ele está ensinando algo para você, amém? Amém ou não amém? Só que quando a gente está ali, se o professor falar alguma asneira, a gente pega essa asneira e deixa de lado, é ou não é? Sim ou não? Mas e quando Jesus é o mestre, o que a gente faz? Se ele pega e fala para você: irmão, larga o pecado. Porque se é um professor falando para você, professor, mano, acordei 8 horas da manhã para estar aqui, o professor falando isso, larga o pecado, professor, eu quero dormir, filho. Então, é ou não é? Agora, se hoje Jesus chegar para você e falar: larga o pecado, larga os prazeres terrenos, larga a pornografia, larga aquele moleque que você está, aquele rapaz que você está aprisionado, larga aquela menina que você está aprisionada. E aí? E aí eu aprendo uma coisa muito interessante aqui, que o jovem rico, ele conhecia Jesus como um bom mestre, mas ele não conhecia como Senhor. Tem muita diferença, irmão. Você reconhecer alguém como mestre, como o Senhor da sua vida. O bom mestre, ele só vai falar para você: ó, faz isso, faz aquilo. Ele vai te ensinar a viver uma vida cristã. Quem veio de assembleia, ou quem veio de uma igreja mais tradicional, tinha EBD, o cara ficava lá te ensinando, o cara ficava lá te ministrando, mostrando para você. Agora, quando você reconhece Jesus como Senhor, cara, sua vida é do cara. O que Ele falou está falado e ponto final, irmão. Não tem escolha. E você tem que viver aquilo. Se você for pesquisar na Bíblia, os senhores mandavam nos escravos, os escravos tinham que obedecer e ponto. Se não obedecesse, ai deles. Isso na lei. Quando a gente reconhece Jesus como o Senhor da nossa vida, tudo muda.
E nessa noite você tem reconhecido Jesus como o bom mestre ou como o Senhor da sua vida? Você tem caminhado com Jesus como Ele sendo um bom mestre? Até aqui eu vou, Jesus. Tem que amar o Senhor acima de tudo? Vou amar. Tem que amar o próximo como a ti mesmo? Vou amar. Tem que honrar meu pai e minha mãe? Vou honrar. Glória a Deus. Tem que não roubar, não pecar. Opa, não pecar não. Calma aí, Jesus, não pecar? Como assim não pecar? Largar prazeres? Jesus, não. Esse é o bom mestre, irmão. A gente vai se distanciando do bom mestre quando ele começa a apertar o calo. Agora, quando a gente começa como Salvador, ei Deus, eu estou apaixonado por você, o que eu tenho que fazer? É amar o próximo? Vou amar. É renunciar meus prazeres? Eu vou renunciar. É renunciar minha vida? Eu vou renunciar. E não importa, eu vou viver para o Senhor até que nada mais importe. Como você tem vivido a sua vida com Jesus? O bom mestre ou o Senhor? E por último, o que eu quero falar aqui, irmão, ele estava com um vazio dentro dele. Ele chega para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E no 20 ele fala assim: eu tenho guardado tudo, mas o que me falta ainda? Aí eu quero falar desse vazio que estava dentro dele. Ele tinha de tudo. Ele era um líder. Ele tinha riquezas. Ele podia comprar o que ele quiser, irmão. Ele podia fazer o que ele quiser, cara. Mas um vazio estava dentro dele. Você pode se esconder onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas nada vai tampar esse vazio. Nada, nada, nada. De verdade, cara. Nada vai tampar esse vazio. Enquanto você procurar se encher dos prazeres do mundo, de mulheres, de homens, de pecados, de baladas, enquanto você procurar isso, numa cerveja, num cigarro, numa maconha, numa cocaína, cara, eu não sei, você vai continuar vazio, porque esse vazio você não vai, esse vazio você não vai preencher nesses lugares. Esse vazio você não vai preencher nesses lugares, cara. Esse vazio só vai preencher em um lugar, que é nele. E aí eu fico mais bravo com o jovem rico, sabe por quê? Porque ele estava cara a cara com o homem, irmão. Se eu fosse ele, eu já pulava no colo, beijava, abraçava, derrubava no chão. Cara, eu fazia de tudo, eu estava com o homem do meu lado, na minha frente. E aí que você para pensar, quantas vezes você teve de frente para Jesus, e você virou as costas e foi fazer aquilo que você achava que era mais importante? Quantas vezes Jesus te acordou de madrugada, irmão, para você ter um momento com Ele, e você falou: mais 5 minutos, Senhor, por favor. Quantas vezes, irmão, você já colocou uma expectativa em outro lugar, e depois colocou a culpa em Jesus? Quantas vezes você já fez isso? O jovem rico, ele estava com Jesus presencialmente, em carne e osso. A Bíblia fala que Jesus está todos os dias com a gente, que o Espírito Santo está todo dia com a gente. E sabe o que a gente faz? Nada. E sabe como que ele fica? Triste. Simples assim. Enquanto a gente não entendeu o relacionamento que a gente precisa ter com Jesus, foi isso que o jovem rico não entendeu. Ele não entendeu esse relacionamento que ele precisava ter. Repete comigo assim: relacionamento. É isso que você precisa ter, cara. É fechar a porta do seu quarto. Falar: Deus, é eu e você agora, meu irmão, vamos junto. Aí você chama ele do que você quiser, irmão. Aí você pode chamar de mestre, aí só tá você e ele. Momento a sós. Wesley, por que não acontece nada no meu trabalho?
Quanto tempo você passa orando pelo seu trabalho para acontecer algum milagre lá? Porque não acontece nada na faculdade. Por que as pessoas não veem Jesus em mim, Wesley? Por que não brilha nada em mim? Quantas vezes você passa orando lá no trabalho, para Deus brilhar em você na faculdade? E aí chega uma irmã para orar por você, e você fala assim, cara, pelo amor de Deus, aqui na faculdade eu conheço muita gente, vamos orar em outro lugar, por favor. Vai lá na igreja, o pastor ora por tu, filha, vai lá. Quantas vezes no trabalho as pessoas chegam para você e falam, Wesley, eu estou com uma dor, Wesley não, sei lá, seu nome. Quantas vezes a pessoa chega para você e fala, cara, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor aqui, e você fala, pô, toma um Dorflex. E é o momento de você falar, irmão, recebe a cura agora em nome de Jesus, e ela vê um avivamento acontecendo ali, cara. Sabe, irmão, a gente tem que prestar mais atenção nos detalhes. Às vezes a gente não vive algo sobrenatural em Deus, porque a gente não vê os detalhes em Deus. Se o jovem rico tivesse enxergado ali, cara, a vida dele seria outra. Esse vazio que você sente, irmão, só vai ser preenchido por Jesus. E sabe por que o jovem rico sentia esse vazio? Porque ele fala para Jesus assim, Jesus, como que eu faço para ter a vida eterna? E eu quero que você entenda isso, irmão. Quando a gente começa a entender o que é a vida eterna, é outra coisa que a gente começa a viver. A gente começa a pensar totalmente diferente. Sabe por quê? Porque a gente nasceu para viver na eternidade. Wesley, como assim? Eu estava comentando isso com a Stephanie esses dias. A gente estava indo para São Paulo. Isso é muito forte, cara. Isso encheu muito o meu coração. Presta atenção no que eu vou falar, irmão. A gente estava indo para São Paulo, e a gente está no processo de filhos. E aí eu falei para ela assim, sabe o que Deus tem me ministrado? Falei, se a gente parar para analisar, os nossos filhos já foram gerados no céu. Eu falei, quando nossos filhos já estão gerados no céu, a única coisa que falta fazer ele é vir para sua barriga. E aí ela começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? E ela falou assim, isso é muito profundo. O que eu quero te dizer nessa noite, irmão, esse vazio, sabe por que você tem? Porque você foi gerado no céu, e no céu é a eternidade. E quando você tenta preencher essa eternidade com vazio terreno, você nunca vai conseguir. Antes mesmo de você vir para a barriga da sua mãe, você já tinha sido gerado no céu. E independente da forma que você veio, se você foi um acaso, se você aconteceu de uma forma que ninguém estava esperando, não interessa, irmão. A Bíblia fala para mim e para você que você já foi gerado no céu. A única coisa que Deus fez foi colocar você na barriga da sua mãe. E o jovem rico, ele não entendeu isso. Deus, o que eu faço para ter eternidade? Para você ter eternidade, irmão, é só você ajoelhar nos pés dele, porque ele já te criou para viver na eternidade. Ele já te criou para isso. Mas enquanto você viver uma vida pecaminosa aqui na terra, não vai adiantar nada. Esse vazio não vai ser preenchido. Vai ser preenchido quando você falar, Deus, a partir de agora eu quero viver como é para ser vivido na eternidade. E aí começa a sua vida de renúncia, começa a sua vida de busca, começa a sua vida de relacionamento, começa a sua vida de intimidade, começa a sua vida de milagres, começa a viver uma vida sobrenatural em Deus, irmão. Ninguém vai preencher esse vazio seu enquanto você não entender que você nasceu para viver na eternidade. Queria chamar o louvor aqui, eu estou terminando. E por último e por fim, é até que nada mais importe. Quando a gente entende isso, eu nasci para viver na eternidade. Eu fui gerado antes mesmo de minha mãe pensar em me ter. Jesus já planejava no céu o meu nascimento. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. E aí a gente começa a viver isso até que nada mais importe. Sabe, irmão,
Eu tenho uma pena do jovem rico, de verdade. Só que eu não quero ter uma pena de nós aqui, de mim e de você. Você não saiu em um sábado, 7:30 da noite, para ver seus amigos aqui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você veio ouvir uma palavra de Deus para o seu coração, e eu creio que você vai sair daqui transformado. Eu não sei se você tem vivido como o jovem rico. Deus, o que eu faço para ter minha salvação? Deus, o que eu faço para isso? Deus, como que eu adquiro isso? Ele está falando para mim e para você, irmão, eu já paguei o preço, mas basta você viver uma vida reta e íntegra perante mim. Fica de pé no seu lugar.